Então, meus amigos, eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito de fé e ansiedade. Eu acredito que a fé é justamente a ferramenta que nós temos para lidar com a ansiedade. Nós sabemos que nesses últimos tempos aí, que a doença, que a ansiedade tem sido considerada uma doença que mais tem crescido nos nossos dias é a ansiedade. E lendo aqui alguns versículos bíblicos, tendo algumas reflexões, eu pude perceber que a cura da ansiedade nada mais é do que a fé. A gente conhece a fé muito, a gente relaciona muito a fé à cura, a profecias, a cumprimento de promessas. E eu não vim aqui para anular nenhuma dessas coisas, até porque eu concordo que a fé pode ser utilizada para todas essas coisas, como diversas vezes a própria Bíblia nos relata vários casos onde a fé foi usada para que essas coisas viessem a acontecer, viessem a fluir. Só que hoje eu queria propor uma visão sobre a fé como um combatente da ansiedade. E eu queria que nós lêssemos o que está escrito lá em João, capítulo 11, versículo 40. A Bíblia diz: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Essa passagem de João 11:40 é em relação à ressurreição de Lázaro. E aqui Jesus está dizendo para aquele povo: eu não já disse que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? Ou seja, se vocês tiverem fé, vocês vão ver a glória de Deus. O contexto aqui era um contexto de muita ansiedade. As irmãs de Lázaro, os discípulos, os amigos de Lázaro, as pessoas que estavam ao redor de Lázaro, todos eles, a gente consegue ver claramente o nível de ansiedade que eles estavam antes mesmo de Lázaro morrer. Primeiro eles foram até Jesus para avisar que Lázaro estava doente. E Jesus pediu para que eles aguardassem alguns dias, que Jesus, na verdade, na visão deles, demorou alguns dias para chegar até Lázaro, pois ele já tinha sido avisado que Lázaro estava mal e Lázaro era amigo de Jesus. E quando Jesus chega lá, Jesus se depara com as irmãs de Lázaro desesperadas, super ansiosas, questionando, chorando, dizendo que se Jesus tivesse chego antes, Lázaro não teria morrido. Ou seja, um nível de ansiedade enorme. E a ansiedade, ela nos faz viver aquilo que ainda não aconteceu. E antes da morte de Lázaro acontecer, todo aquele contexto estava vivendo já a morte de Lázaro. E Jesus parece que queria trazer essa observação para aquele povo. Essa observação de fé, de confiança, de que não adianta a gente viver a vida ansiosos. A própria palavra do Senhor diz, o próprio Senhor disse que vocês não veem as flores do campo, quem é que cuida delas, quem é que veste elas com as mais belas roupas do jardim, e o que mais o Senhor não teria para nos dar, que somos muito mais importantes do que as flores, e por aí vai. Então a fé, quando eu vejo essa passagem de Lázaro, Jesus, entre aspas, demorando para chegar lá, esperando eles verem a morte de Lázaro, eu vejo Deus querendo implantar a fé dentro do coração deles. E fé está relacionada à confiança. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então eu só tenho certeza e só tenho firme fundamento de algo que eu ainda não provei se eu confio na fonte que está me garantindo trazer esse algo para mim. E no caso, essa fonte é Jesus. Jesus era a garantia de que Lázaro viveria, independente se ele já tivesse morrido ou não. Se Jesus garantiu algo, ainda que aparentemente esse algo ainda não aconteceu, ou pareça que o oposto aconteceu e que não pode mais, é impossível humanamente falando que o que Deus prometeu se cumpra, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é ter fé. E se eu tenho fé, se eu tenho a certeza daquilo que ainda não aconteceu, eu não vou ter ansiedade, que é a incerteza daquilo que ainda não aconteceu. Então a fé e a ansiedade são dois lados opostos. Enquanto uma me dá a certeza do que ainda não aconteceu, a outra me dá a incerteza e me faz sofrer
o que ainda não veio até mim. Nós conhecemos a história de Lázaro. Jesus lançou aquela palavra para que tirassem a pedra. Lázaro saiu do túmulo, todo mundo ficou abismado, o evangelho foi pregado, o nome do Senhor foi exaltado. E dentre tantas coisas que nós temos para falar dessa passagem, eu queria que vocês guardassem essa questão. Nós precisamos ter fé, ainda mais nesse momento agora que a gente está vivendo, de coronavírus, de crise mundial, de economia. A gente pode olhar para isso tudo com dois lados. O lado da ansiedade, sem saber o que vai vir, sem saber o que vai ser da gente, sem saber como que as coisas vão se resolver, né? Crendo, não adianta crer em Deus e não crer que Ele está cuidando das coisas para nós. E eu não estou falando que é fácil, é difícil para mim também, é difícil para todo mundo. No momento da crise é fácil falar fora da crise, mas para quem está vivendo a crise fica muito mais difícil acreditar nisso tudo que eu estou falando agora, inclusive para mim. Só que a informação verdadeira não deixa de ser verdade. Isso independe de quem está pregando, não independe do meu nível de fé, ou não independe das minhas atitudes quando eu passo pela dificuldade ou não, embora as minhas atitudes estando em consonância com o que eu falo produz mais efeito no que eu falo, mas a fé, o que eu quero que vocês entendam é que a fé, ela é a arma mais poderosa que a gente tem para lidar com esses tempos de ansiedade. Então toda vez que algo vier no seu coração, toda incerteza de não saber o que vai acontecer, de não saber o que vai ser, e pode ser por N motivos, eu quero que você possa olhar com outros olhos para a fé. Não só essa fé de Senhor, faça isso por mim, Senhor, que isso aconteça, Senhor. Não, uma fé tranquila, uma fé que te tranquilize, uma fé que te faça dormir em paz e que te faça acreditar que Deus vai fazer o que Ele tem para fazer e não vai deixar acontecer o que Ele não quer que aconteça. Se nós tivermos essa confiança, essa fé, nós vamos ter duas certezas. Primeiro, que a ansiedade não vai ter mais poder sobre a nossa vida, a gente não vai mais sofrer por antecipação. E segundo, é que até aquilo que parece ser mal, que acontecer com a gente, nós estamos resguardados de que nós confiamos em Deus e que se algo acontecer, o que de fato era para acontecer. Então que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e que Ele possa nos ensinar que nós temos uma arma poderosa contra esse mal do século que é a ansiedade, que é a nossa fé, a mesma fé que ressuscitou Lázaro, a mesma fé que deixou Jesus tranquilo. Jesus era amigo de Lázaro, Jesus era 100% Deus, mas Ele também era 100% homem. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, mas ao mesmo tempo Ele estava tranquilo, porque Ele tinha fé no Pai. Ele tinha fé que o Pai resolveria, Ele tinha fé que o Pai ressuscitaria Lázaro, e isso fez Ele ficar tranquilo. Isso fez Ele não se desesperar como as irmãs de Lázaro, como o povo que rodeava Lázaro, porque Ele tinha uma certeza, Ele tinha um antídoto para aquela ansiedade que talvez até tentou vir no coração dele. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que a gente venha poder usar mais a nossa fé, combater a ansiedade. E combater a ansiedade não serve só para nós, mas para quem está ao nosso redor. Toda pessoa precisa de alguém para se apoiar em momentos difíceis. Então se você puder ser esse epicentro de fé para quem está ansioso ao seu redor, pode ter certeza que você vai estar ajudando muitas pessoas a se tranquilizar e salvando muitas vidas. Com certeza você vai fazer muito bem tendo essa noção da importância da fé em relação à ansiedade. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês puderem curtir aí o canal, compartilhar o vídeo, vai ser de muito bom grado. Eu agradeço desde já. Tamo junto. Que vocês tenham uma noite abençoada.